Ok. Doutora, já pode iniciar, já está ao vivo no Facebook, tá? Ah, tá ok. Muito obrigada, Bruna. Imagina. A OAB, 38ª Subseção de Santo André. Então, dando prosseguimento aos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, vamos hoje contar com a participação do professor Antônio Fernando Stanziani. O professor Fernando, ele é psicólogo clínico e engenheiro, é mestre em ciência da religião pela PUC, em psicologia analítica junguiana, consultor em desenvolvimento humano, qualidade e ética organizacional. Ele é professor universitário de psicologia e ética, pós-graduação, PIA, FECA, FIPECAF, Einstein, Unip, São Paulo, é palestrante, professor e coordenador conselheiro da Palas Atenas. Nosso convite para o professor Fernando foi através da Palas Atenas, onde nós tivemos um contato mais intenso no curso de formação eu como mediadora acabo falando mediação, né? Mas além de cursos de mediação que existem na Palas, há também um curso de formação em meditação. O professor Fernando faz parte desse corpo docente. E hoje nós vamos falar, então, sobre o tema de como viver e conviver de uma maneira generosa com a velhice. O professor Fernando fica à vontade para as suas apresentações, se quiser fazer. Olá, obrigado, Antonieta. Boa tarde a todos vocês. Uma satisfação estar aqui através desse processo online, né? Que eu costumo dizer que é uma presença à distância. A gente está aprendendo a conviver com a ideia de que eu estou aqui na sala da minha casa falando sozinho, mas de algum modo sendo ouvido aí por várias pessoas. É uma enorme satisfação sempre poder passar mensagem, sobretudo em nome da Associação Palas Atena, que é uma organização que eu estou ligado a ela já há muitos anos e com vários tipos de atividade. O tema que eu fui convidado a falar, e eu já criei um título que é Envelhecer Generosamente, é justamente uma das grandes questões e das grandes preocupações que nós temos, sobretudo lá na Palas, quando a gente lida com a ideia do envelhecer. Para começar a minha conversa, eu queria mostrar para vocês, e eu vou compartilhar aí, uma fotografia. Deixa eu ver se ela está disponível aqui no meu PowerPoint. Eu acredito que eu consiga passar para vocês essa foto, que eu acho ela muito inspiradora. Essa foto eu ganhei de um amigo meu há muitos anos atrás, e ela me acompanha todas as vezes que eu vou falar das questões ligadas à ética, ligadas ao desenvolvimento de pessoas. E ela é uma foto que, numa primeira vista, parece aparentemente muito simples. É uma rua de uma cidade lá de Minas Gerais e tem uma árvore, que é um ipê, que é a árvore nossa, símbolo do Brasil. O ipê amarelo é uma das árvores mais lindas, né, das flores mais lindas que existem. E aí esse ipê, ele tem uma singularidade. É uma árvore que a gente pode imaginar muitas coisas, mas o que é mais, vamos dizer assim, gritante nessa imagem é que alguém deve ter cortado essa árvore e tirou dessa árvore muito daquilo do contexto do entorno que faz com que ela seja uma árvore completa, né?
e ainda assim ela continuou sendo árvore. E eu gosto de trazer essa ideia, que é justamente para falar de algo que tem tudo a ver com o nosso ciclo de vida, que é justamente o que eu chamo integridade, que é essa força que vai instituir e manter tudo aquilo que existe. E quando eu falo integridade, eu não estou falando só numa integridade que, à primeira vista, para a nossa mente surge a ideia de integridade moral, mas é também isso, mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando aqui de uma integridade que é psicofísica, que é orgânica, que é psíquica e que nos conduz, né, no nosso tempo de existência. Então, nós estamos falando de uma força que mantém essa unidade, essa organicidade, tanto no universo material quanto no universo espiritual. E a integridade não é um privilégio tão somente da vida humana. Todas as formas de vida apresentam, no fundo, uma inteligência e uma integridade. No caso dessa árvore, ela vem ao mundo para mostrar a beleza dessas flores, provavelmente outras coisas que a gente não conhece. E é isso que ela continua fazendo, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis a ela. Mesmo quando ela quase ficou encapsulada pelo concreto e quase ficou sem poder manifestar seus galhos por causa de um corte que foi feito. Não sei exatamente com qual intenção. Não me cabe aqui julgar quem a cortou, mas me cabe mostrar a importância de que ela continua dando suas flores. E é isso que eu queria trazer como tema quando eu quero trazer a ideia de envelhecer com generosidade. E quando eu falo disso, eu estou falando do envelhecer e eu estou falando do existir enquanto velho. E eu gosto da palavra velho, me permitam assinalar a palavra velho mais do que idoso, porque a palavra idoso, para mim, está muito conectada ainda à ideia da cidadania, né? Da pessoa, do ser que envelhece enquanto cidadão. E eu queria trazer a ideia do envelhecer enquanto existir, para a gente refletir um pouco sobre ela. E aí eu trago, para a gente começar essa conversa, um pensamento do Jung. O entardecer da vida é tão cheio de significado quanto é o seu amanhecer. E o Jung foi uma das pessoas que tratou com bastante propriedade essa ideia do envelhecer. E aqui eu também não quero falar a minha abordagem, eu nem sou especialista nisso, em trazer as questões biológicas do envelhecimento. Eu quero realmente falar do envelhecimento enquanto existir, enquanto todos nós vamos ter que, de alguma maneira, nos encaminhar para essa ideia de envelhecer. E quero aqui trazer um pouco o pensamento estoico também, que vai dizer que aquilo que é natural na vida, eu tenho que lidar com a naturalidade como ele se apresenta. O envelhecer é algo natural. E a morte, que vem como consequência desse envelhecer, é algo como natural. Então, se você fosse se lamentar com um filósofo como Sêneca, por exemplo, que foi um grande estoico romano, dizendo, poxa, mas eu vou morrer, o Sêneca diz, mas você morre um pouco todos os dias. E morrer é da natureza, então não há o que ser feito. É claro que nós podemos lutar para estender a vida dentro daquela perspectiva que a nossa existência nos confere, nos permite. Mas é inevitável que a gente caminhe com a ideia do envelhecer e do morrer desde o momento que a gente nasce. O Jung destaca bastante essa ideia. E ele vai dizer que esse entardecer, ele tem características tão importantes quanto a própria juventude, quanto o próprio nascer, quanto o próprio vir ao mundo, não é? Que ele denomina aqui de amanhecer. Esse aspecto que eu acho importante a gente destacar e trazer à tona com essa ideia de generosidade. Porque generosidade, no termo mais original dessa palavra, significa
justamente uma abundância em nobreza. O ser generoso é aquele que é abundante em nobreza e abundante em virtudes, que são, no caso do ser humano, adquiridas com seu processo de educação, com seu processo de conexão com família, com sociedade, e que vai te trazer a perspectiva da sua consciência e mais a sua reflexão, tudo aquilo que é o ser estar no mundo em convivência. Então, é uma coisa importante, quando eu quero refletir sobre esse envelhecer, é trazer esse aspecto. Nós estamos envelhecendo, e eu digo, eu estou envelhecendo porque eu já faço parte praticamente dessa fase da vida, e temos que aprender a aproveitar essa fase da vida como velhos. Se pensarmos em que somos velhos de alma jovem, não tem que ser uma compensação. Olha, eu estou velho, mas, em compensação, eu tenho uma alma jovem e isso me faz uma pessoa íntegra e completa. Não. Eu posso ter uma alma velha também, sem perder a vitalidade. Esse é um aspecto importante que a gente pode trazer quando nós pensamos em generosidade. E a generosidade começa na gente, você consigo mesmo. Como é que você se trata enquanto pessoa que está envelhecendo? Mas eu também acho que é importante a gente lidar com o envelhecer, não somente, porque alguns de vocês provavelmente me ouvindo são jovens, não somente com a presença dos velhos em sua vida, mas com a presença da ideia de velhice na sua vida. Porque ela está presente na sua vida enquanto condição, desde o momento em que você nasce. Isso nos convida a pensar, em todos os momentos, como é que a gente lida com as etapas da vida, como é que eu, enquanto pessoa madura, lido com a juventude, lido com a adolescência, que embora eu tenha passado por ela com todos os percalços, com todas as dificuldades que o adolescente enfrenta para poder se afirmar enquanto identidade, e às vezes eu esqueço, eu avanço na vida e esqueço do que é o adolescer, e perco a capacidade de lidar com a adolescência, quando de verdade uma semente da adolescência ficou em mim, uma semente da juventude ficou em mim, e eu posso continuar lidando com ela. É isso que o Jung vai trazer. E aí eu gosto de trazer essa ideia dentro de uma perspectiva que é tipicamente da psicologia junguiana, né? Que tudo que é vivo, tudo que é viver, na esfera da natureza quanto na esfera do psiquismo, né? Na esfera orgânica quanto na esfera psíquica, carrega um propósito. Então, Jung vai dizer, olha, se nós somos seres que avançamos até 80 e 100 anos, e vamos lembrar que na época dele era muito difícil você ultrapassar os 60, 70 anos, né? Ainda naquela época, a velhice, o limite da velhice, da média, era muito menor do que hoje, em termos de idade. Hoje é muito comum as pessoas atingirem 85 anos em média, mas na época do Jung não era tão comum assim. Se formos contar na época do Freud, menos ainda. Eu tenho certeza que essas pessoas, na época delas, talvez pensassem que, quando você envelheceu, talvez você já tenha todas as suas estruturas bastante estabelecidas. Será que você está disposto a fazer mudanças? Hoje nós temos, eu, enquanto terapeuta, já tive clientes com 80, 85 anos de idade fazendo terapia comigo. E ainda cheio de propósitos e ainda cheio de expectativas de vida. Esse é um aspecto importante que o Jung traz, porque ele diz, olha, se a vida se estende até os 80, 100 anos, é porque deve haver algum propósito nisso. Deve haver algum propósito não só biológico, enquanto também um propósito psicológico. E o importante na nossa psique, esse é um tema também que eu gosto de trazer, é que a psique ela não conhece o morrer, assim como ela não conhece o nascer. Se nós pensarmos no que foi o seu nascimento, o nosso nascimento, nós temos que imaginar as coisas como se já estivéssemos vivos.
E se nós pensarmos o que pode ser depois de morrermos, nós vamos ter que imaginar as coisas como se estivéssemos vivos ainda. Porque eu não consigo me conceber morto sem imaginar que eu esteja morto. Para eu imaginar que eu esteja morto, eu preciso estar vivo e consciente. Então, para nós, é muito difícil, para o nosso psiquismo, entender o deixar de existir, porque nós só conseguimos imaginar o deixar de existir. Ele só vai acontecer mesmo no momento em que a morte vier definitiva. E eu não quero entrar em expectativas religiosas do que vem depois da morte, da vida após a morte. Isso é muito da cosmovisão de cada um. Eu quero pensar esse aspecto enquanto estivermos vivendo. E aí o Jung diz, esse propósito, ele é um propósito que quanto mais eu tiver na minha consciência, é muito mais chance que eu tenho de me conhecer. E o propósito da nossa vida no entardecer é exatamente dar esse mergulho interno. É esse mergulho que vai fazer com que a gente entre numa interioridade que é, porque não temos o hábito de fazer essa introspecção, soa num primeiro momento como algo desolador. O que é olhar para dentro de si? Aparentemente, soa como algo assim, eu encontro algo que é meio desolador, eu não sei o que eu encontro ali. Eu encontro escuridão, eu encontro um monte de imagens confusas, eu encontro pensamentos que se apresentam, saem e vêm e me mobilizam, né, emocionalmente. Mas é isso que, neste momento da vida, é o grande privilégio que nós temos, porque nós passamos a maior parte da nossa juventude com o nosso olhar para fora, com o nosso olhar sempre pensando em estruturar a nossa vida, estruturar a nossa sobrevivência, nos estruturarmos enquanto família, enquanto realizações, sobretudo no nosso tempo. É quase que uma obrigação para nós, enquanto indivíduos, no tempo que nós vivemos, realizar projetos de vida. Se você não tiver um projeto de vida, logo os olhares que serão lançados para você são olhares de perturbação. O que é isso? Como assim, Fernando, você não tem projetos? Tem que ter projetos, todos nós temos que ter realizações na vida. Mas a velhice é um processo em que boa parte das realizações aconteceram ou não aconteceram. E aí nós temos que viver com isso, encontrar dentro de nós o sentido que vai dar o tom do que efetivamente conseguimos e do que efetivamente não conseguimos. E trabalhar isso não com sentido de arrependimento, mas com o sentido do que pode ter sido aprendido nesse processo. Tomara que eu esteja me fazendo claro. Se alguém quiser apresentar uma ideia, Antonieta, quiser fazer alguma pergunta, a gente pode avançar. Vamos combinar dessa forma, então, né? Se as Tá. pessoas que quiserem eventualmente pontuar alguma coisa, é interessante, porque Perfeito. nós vamos também direcionando de acordo com o interesse, né? E a expectativa das pessoas que nos veem hoje, né? Eu gostaria de aproveitar, então, essa pausa também, para pontuar aqui a presença da Rosimeire Zeferino. A Rosimeire, ela está representando aqui o Poder Executivo, né? A pessoa do prefeito Paulo Serra, e está trazendo a sua contribuição também. Se for possível, Fernando, vamos só abrir para a fala para que ela Perfeito. se apresente também, né? E depois nós prosseguimos aí nessa mesma quadra, tudo bem? Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Antonieta, doutor Fernando. Obrigada pelo convite. E como a Antonieta já disse, estou na gestão do prefeito Paulo Serra, sou secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social, e lá também nós temos essa preocupação, né, com a nossa população idosa, né? Então nós temos o CRISA, a Antonieta faz parte também do conselho, né, da pessoa idosa, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e a gente tem essa preocupação, né, no envelhecimento, porque daqui a alguns dias a nossa cidade será
maior parte de pessoas, né, idosas. Então, a gente tem que ter realmente essa preocupação, porque é o que nos espera no nosso futuro. E a gente tem que dar dignidade para aqueles que já estão vivenciando, né, esse período e os que estão para entrar na fase da vida. Então, a gente tem que dar dignidade para essas pessoas viverem cada dia, né, melhor. Muito obrigada, viu, pela sua presença. É sempre bom, né, ter alguém do Poder Executivo aqui participando, porque traz aquela expectativa nossa também de trabalhar junto e dizer que nós tecemos essa grande rede de atendimento, né, e estamos aqui Sim. para colaborar com o outro no sentido de melhorar cada vez mais aí o atendimento e a qualidade da pessoa idosa, né? Eu vou aproveitar para vocês também, e isso vale para Rosimeire Zeferino também, né? Para divulgar nas suas secretarias específicas, que a Palas Atenas, de onde é o nosso convidado de hoje, ela tem um curso de práticas de integração mente e corpo. Este curso, esses encontros, não é curso, são encontros, né? Esses encontros são de atividade gratuita, é um projeto cuidando da pessoa que cuida, o cultivo da saúde integral do programa Saúde, Ciência e Espiritualidade. Esses encontros, eles são direcionados aos profissionais da área da saúde, assistência social, Prefeitura Municipal de São Paulo e da educação. Então, fica aqui o convite, né? São encontros gratuitos e com pessoas de muito preparo e que preparam esses encontros carinhosamente, né? E tem aqui no chat, então vocês podem consultar o link e os dias, horários para participar desse encontro, ok? Agora vou passar a bola. Ótimo. De novo. Obrigado, gente. Eu acho que eu atropelei, comecei a falar, deveria ter dado a palavra. Estamos em casa, estamos em casa. Então, o que eu queria destacar como é que é possível viver esse entardecer generosamente, a primeira grande coisa é encontrar um sentido, uma oportunidade de envelhecer. Porque todos somos muito impulsionados aí pela sociedade de consumo a compreender que a velhice é um revés. Que ficar velho significa ser perdedor de alguma coisa na vida. E, de fato, eu gosto de fortalecer essa ideia do Jung, que envelhecer significa entrar na oportunidade de conseguir saber o que é o mais essencial que existe em você como pessoa. Porque é uma fase que vai te dar a chance de fazer reflexões como talvez nenhuma outra, sobretudo na sociedade que a gente vive. E fazer reflexões na vida sem esse tipo de arrependimento. É nessa medida que eu gosto da filosofia estoica, porque a filosofia estoica vai dizer, olha, se você vive 1 ano, se você vive 10, ou se você vive 100, o que representa isso aos olhos da eternidade? A eternidade que é possível nesse existir de consciência. Então, se a gente não tiver a chance de buscar o que é o mais essencial dentro da gente, em nome do que a gente viveu? E esse aspecto é importante, porque cria na idade madura, na idade da velhice, a oportunidade de fato, você fazer esse mergulho de modo positivo, de modo a efetivamente conseguir descobrir quais foram as coisas que aconteceram com você, quais são as suas histórias, olhar para as suas histórias e para as suas narrativas, não se lamentando ou não com saudade ou não como é que se diz, com sensação de perda, mas olhar para as suas histórias e compreender o que é que você aprendeu sobre si mesmo nessas histórias. Esse aspecto é um aspecto importante porque é extremamente reparador.
E é reparador não só para quem está vivendo aquele período da velhice, como para quem está convivendo com alguém que está naquele período da velhice. Eu nunca vou esquecer uma coisa que foi a minha avó que me falou uma vez. Ela já estava bem velhinha. E ela era uma pessoa muito vivaz, sempre foi uma pessoa muito participativa. E ela disse a mim o seguinte: sabe quando a gente percebe que a gente está ficando velho? Quando a gente fala e as pessoas não nos ouvem mais. Aquilo me tocou profundamente, porque essa é a questão. O quanto eu, como pessoa que estou envelhecendo, já envelhecida, estou ouvindo a mim mesmo e o quanto aqueles que convivem comigo também me ouvem, também mantêm uma escuta ativa em relação à minha vida, também compreendem as minhas narrativas, as minhas histórias, ainda que repetitivas, porque elas são a fonte daquilo que representou meu aprendizado, aquilo que representou a minha experiência do que é o viver. Essas coisas são muito importantes. E o que a gente vai encontrar, justamente como perspectiva nesse envelhecer, é geralmente muito fácil você encontrar dois tipos de pessoas que envelheceram. Aquelas que parece que envelheceram com virtuosidade, porque são aqueles velhinhos ou velhos que possuem uma alegria, que só no sorriso já nos iluminam, só no olhar já transmitem para a gente uma grande sensação de acolhimento, e tem também aqueles velhinhos que nos olham com amargura. E é muito difícil nessa idade, com uma pessoa idosa, uma pessoa velha, disfarçar aquilo que ela é. A gente consegue disfarçar bem as nossas agruras, as nossas dores na juventude, mas já na idade avançada é mais difícil. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a nossa essencialidade. Não é? E uma das coisas importantes dessa essencialidade é que os julgamentos do mundo já não nos pesam tanto, se soubermos olhar a nossa vida com as lentes da generosidade. Por quê? Porque deixamos de viver muitas coisas, todas as pessoas deixam de viver muitas coisas. É impossível você viver todas as coisas. Carregar o peso das coisas que você não pôde viver faz parte dessa sua vida, dessa minha vida, dessa nossa vida. Então, é como se houvesse uma proposta de mudar a compreensão, as lentes com as quais mudar a compreensão, mudando as lentes com as quais eu olho as minhas histórias. Né? Isso é um aspecto muito importante, porque coloca em nossa perspectiva uma grande questão que é: envelhecer vale a pena? Porque, geralmente, para nós, envelhecer é uma coisa horrorosa. Envelhecer é um castigo. Há quem, inclusive, diga, hoje nós temos essa vertente de pessoas que dizem que envelhecer é uma doença, né? Que a conquista da imortalidade é possível. Eu pessoalmente, acho isso uma grande idealização, e, sobretudo, uma idealização que não contempla a vida como ela se apresenta em todos os sentidos, não só a vida humana, porque tudo que é vivo envelhece. Tudo que é vivo cumpre um ciclo de vivência, de aprendizado, justamente de integridade, e depois se decompõe, depois perde a existência. E depois pode, eventualmente, a chance de continuar existindo na reprodução, né? Isso até as árvores fazem isso. Até as árvores hoje vivem, se protegem, têm uma inteligência por trás que é de manter a sua integridade enquanto estiverem vivas. É uma coisa muito forte nos animais, a gente percebe. E nós, humanos, como nós criamos expectativas que muitas vezes estão para além daquilo que representa a realidade, expectativas que muitas vezes são alimentadas por sonhos e fantasias, porque sim, a nossa mente é uma mente capaz de produzir sonhos e fantasias, muitas vezes totalmente fora da realidade, a gente cria expectativas, por exemplo, de que podemos ser imortais,
E qual é, então, a questão do envelhecer nesse sentido? Essa é a lente que nós temos que escolher, olhar. Eu estou envelhecendo e vale a pena? Ou estou envelhecendo e agora a vida ficou ruim, não vale mais a pena estar no mundo? É uma questão de cosmovisão, uma questão de como a gente se coloca na vida. Não é? E aí há um efeito de perda de sentido que pode nos acometer. Essa ideia e essa perda de sentido é que vai gerar depressão, vai gerar amargura, vai gerar arrependimentos, né? Vai gerar a expectativa de continuar na saudade do que foi a juventude e chorar a juventude perdida, ao invés de poder caminhar para a nossa essencialidade. Então, esse aspecto da generosidade, da nobreza, é o momento da vida mais rico que talvez a gente possa ter para conquistar. Muitas pessoas conquistam essa ideia da nobreza de alma muito antes da juventude, mas não todas, sobretudo no nosso mundo hoje, que nos oprime e nos impulsiona em buscar segurança financeira, conforto material, sobretudo, e não pensar na morte, porque se continuarmos pensando na morte, vamos nos tornar pessoas depressivas e amarguradas. Quando a morte está à nossa porta, de verdade, todos os dias, a toda hora, não é só na velhice. A velhice talvez nos lembre que a morte está à nossa porta, com mais frequência. Mas na nossa juventude a morte está lá também. É isso que o pensamento estoico pensa quando ele fala: não fique pensando na morte, a coisa mais cotidiana da vida é a morte. E se você ficar pensando nela, você corre o risco de perder a chance de fazer o dia vivo. Então, essa questão é importante, e o Jung traz essa ideia do envelhecimento como busca dessa essencialidade, que valida a ideia de viver como se não fôssemos morrer. Que esse foi o conselho que, quando perguntaram para ele, idosos, mas como que nós vamos fazer diante da perspectiva de que a morte é tão próxima assim? Vamos viver como se não fôssemos morrer, porque é assim que vivemos. De verdade, viver como se não fôssemos morrer é a regra que nós temos praticamente todos os dias. É que na velhice ela deixa de ser um pensamento mágico para ser um pensamento mais realista. Não é? E aí é que nós podemos aproveitar esse momento para ir ao encontro dessa essencialidade. E talvez aprender a conversar com a morte como algo da natureza, cotidiano. Eu vejo, por exemplo, na pandemia que nós estamos vivendo agora, o modo como certas pessoas conversam com a morte. Elas vão se colocar embaixo da cama e não querem ver ninguém, com um medo horroroso de deixar de existir. Mas elas estão existindo no terror do deixar de existir, porque elas estão vivas ainda. Então, esse aspecto é um aspecto que é muito interessante e muito bonito da gente pensar. E, para isso, a gente pode fazer exercícios, porque a generosidade de viver não é simplesmente uma filosofia que você fala: a partir de amanhã eu vou ser generoso. Não, você tem que cultivar. O cultivo da generosidade é algo muito importante. Então, quando a Antonieta falou para a gente, para vocês, dos cursos que nós temos na Palas, a grande meta ali é nós aprendermos a viver com generosidade. A ideia é muito simples, a conquista já não é tão simples assim. Porque nós temos que buscar a oportunidade de compreender que, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nos colocando de modo generoso na vida, a morte não se torna tão terrível assim. Esse é um aspecto muito interessante que nós vamos encontrar muito nos pensamentos, por exemplo, de alguns monges budistas, mas também nos pensamentos de cristãos, que são, por excelência, a maioria de nós é de base cristã, religiosa. Lá na essência do cristianismo, você vai encontrar o mesmo pensamento. Se você se coloca de modo generoso na vida, a própria morte vai começar a soar generosa para você. Ela vai perder aquela conotação de algo terrível, né?
Então, esse aspecto é importante porque ele faz um contraponto com uma grande obsessão que nós vivemos hoje, que é a obsessão pela juventude. E o grande... A generosidade de algumas pessoas que estão participando aqui conosco. Sim. E aí a contribuição da Inês, né, que fala que na Palas Atenas tem um programa Valores da Convivência, destinados a assistentes sociais e professores, assim como outros profissionais. E é um programa gratuito. A contribuição também da Ana Pecoraro, a doutora Ana, que também faz parte da Comissão de Defesa da Idosa. Ela diz: acredito que se nascêssemos velhos e morrêssemos bebês, tudo aconteceria da mesma forma. O problema, acredito que esteja no fato de acreditar na vida. Né? Muito bonito, né? Bacana, né? Aí tem um trecho, um texto aqui que eu gostaria também de pontuar, Fernando, que é do professor Hermógenes, né? Quem conheceu o professor Hermógenes, que é um professor de yoga, né? E ele tinha a frase célebre que é: Deus me livre de ser normal. Ele dizia, ele deixou um texto também, assim, da sua contribuição, bem interessante a respeito da velhice, né? Ele disse: passa de meio-dia, o declínio começou. Aqui no vale, as sombras chegam mais cedo. Subirei a montanha. Lá no alto, os últimos fulgores do sol serão meus. E quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto. Essa é a contribuição do professor Hermógenes, que eu não resisti, estava com o livro dele aqui do lado, eu falei, eu preciso ler esse trecho, que eu acho muito inspirador. Então, você sabe que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem à China, e aí eu estava conversando com um chinês sobre essas práticas de Feng Shui que as pessoas fazem. E eu sempre tive aquela ideia de que tudo aquilo estava muito impregnado de pensamento mágico. E aí ele me deu uma lição, ele falou, não é pensamento mágico, é predisposição. Você tem que cultivar a sua predisposição a estados de bem-estar. Se você não cultivar essa predisposição, você não vai conseguir conquistar esses estados simplesmente por pensar que esses estados são bons. E cultivar isso é nas mínimas coisas da vida. É aí que a gente vai ver, por exemplo, hoje nos estudos da neurologia, a neuroplasticidade. Quer dizer, você tem que criar para você determinadas circunstâncias e condições em que você vai trabalhar efetivamente nessa direção. Você vai operar, vai agir nessa direção. Então, essa ideia de que nós temos que ser produtivos até morrer, ela massacra um pouquinho a sua possibilidade de velhice, porque ela dá à velhice a ideia de que só vale a pena você envelhecer se você continuar produtivo. Ora, nós sabemos que se eu continuar produtivo, eu posso perder a chance de me tornar reflexivo. E talvez a velhice seja uma chance, sim, de eu produzir um pouquinho menos de coisas dentro dessa percepção de utilidade e começar a trabalhar mais com reflexão. Esse aspecto é importante porque, e eu gosto de trazer esse outro pensamento do Jung, que não é nada mais, nada menos do que uma forma diferente de dizer aquilo que Sócrates já dizia. Uma vida não examinada, talvez não valha a pena ser vivida, né? Então, é um momento que você pode trabalhar esse aspecto. É um momento que você pode parar e certamente você já deve ter tido essa experiência de encontrar velhinhos que estão lá com um olhar distante, mais doce, que muitas vezes parecem até alheios, mas aí quando você vai conversar, eu estava lembrando que aqui
na minha juventude aconteceu tal coisa, mas ele lembra aquilo com felicidade, ainda que tenha tido sofrimento naquela história. Ele lembra com resiliência, ele lembra com capacidade de ter elaborado. Não é o fato de esquecer as coisas más, ruins que aconteceram, é o fato de saber recontá-las com olhares diferentes. Esse é um aspecto importante, não é? Porque, de fato, quando você tem 70 anos de idade, é bom você desejar o mesmo que você desejou aos 40. Essa obsessão pela juventude que nós temos nos leva a isso. Queremos juventude sexual, queremos juventude corporal, queremos nos apresentar bonitos. Mas é isso, é disso que, de fato, aos 70, por exemplo, nós precisamos. Então, essa viagem para dentro de si, dada por esse olhar generoso para si mesmo, que depois retorna generoso para o mundo, é que vai fazer com que a gente encontre caminhos de maior equilíbrio. Né? E nós estamos falando aí do que eu chamo um aprofundamento de autoconsciência. Essa é a chance do envelhecer. Ah, mas existem as patologias. Com certeza existem as patologias. Né? E aí eu gostaria de trazer um outro aspecto que eu aprendi muito com a escola budista, né? Qual seja, qual for a escola budista, todas elas se baseiam no caminho, nas 4 nobres verdades do caminho óptico. É assim, os limites da vida te ensinam sobre as oportunidades. Então, a gente começa a enxergar a velhice como os limites. Eu não consigo mais andar do jeito que eu andava, eu não consigo mais ler do jeito que eu lia, eu não consigo mais me movimentar do jeito que eu me movimentava, portanto, eu tenho motivos para me arrepender de estar vivendo esse estado. Quando, de verdade, o que nós podemos, e eu estou falando de verdade e forma de expressão, gente, pelo amor de Deus, não quero traduzir isso como qualquer coisa, como uma verdade absoluta, o que nós podemos é encontrar nesses limites novas formas de viver. E eu não sei se eu me faço claro nisso, porque você pode parar diante de um paredão e ficar lamentando que essa parede existe na tua frente. Ou você pode virar e dizer assim, mas é possível novos caminhos? É possível encontrar outras formas e eu me desconectar da dor que é ficar na frente desse paredão? Então, é muito importante, porque aí a gente aprende com o budismo que os vazios que existem no entorno das coisas são possibilidades para novos pensamentos. Mais ou menos como se você estivesse olhando a sala da tua casa e você só vê os objetos. Você não vê os espaços vazios entre os objetos e ali talvez coubesse uma nova organização de algo que você quer fazer. Assim é a nossa vida mental também. Então, buscar e compreender os limites, isso eu encontrei em algumas pessoas que eu trabalhei em terapia. Eram pessoas muito ativas e estavam se lamentando porque agora eu não consigo mais caminhar do jeito que eu caminhava. Quando eu tentei fazer isso, eu caí e quebrei o meu fêmur. Ora, mas o que você pode fazer com o limite que você tem hoje? E vamos lembrar que essa ideia de limite, no limite da angústia, fez com que pessoas transcendessem. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, Mandela, que passou quase 30 anos na prisão, e ali ele mudou totalmente a perspectiva de vida e dos ideais que ele tinha, apesar de que alguns permaneceram os mesmos. Né? A conquista da liberdade, a conquista do reconhecimento da igualdade entre as pessoas, ele mudou os modos de conquistar isso. As formas, os caminhos mudaram. Então, a velhice também te possibilita isso. Eu acho esses 2 pensamentos muito preciosos. Primeiro, viver como se não fosse morrer. Apesar de que a morte pode aparecer a qualquer momento. Sim, para mim que tenho 70, para mim que tenho 40, para mim que tenho 20, isso é uma realidade. Né? E depois, encontrar
as possibilidades que existem nos limites. Vamos lembrar que no mundo grego, a ideia de você ultrapassar limites, muitas vezes era visto como um desafio aos deuses, e, portanto, havia castigos por conta disso. Por quê? Porque somos humanos. E ser humano é saber trabalhar com seus próprios limites e respeitá-los. Isso nos torna potencialmente muito mais possível de realizações do que querer ficar transgredindo toda hora limites. No entanto, vivemos uma época que vai apreciar a ideia de que limites são para ser transgredidos todo o tempo. Quando limites talvez sejam só um sinalizador de mudança de direção. Né? Será que agora é o momento que eu posso, por exemplo, começar a pintar, começar a escrever? Eu não tinha tempo para escrever, agora eu tenho mais tempo. Talvez a vida me permita isso. Claro que isso depende muito da circunstância individual de cada um. Né? Algumas pessoas precisam seguir trabalhando, às vezes é muito sofrida a vida, porque precisam seguir trabalhando mesmo com idade. Mesmo assim, é possível escolher trabalhos que sejam mais adequados aos meus limites, então não há vergonha em assumir limites. Esse aspecto de assumir limites é uma coisa muito importante, porque nos torna mais humildes. E se há alguma coisa que a velhice nos pede, é para que a gente olhe para a vida com mais humildade. Né? Aliás, é quase que uma conquista da velhice, olhar a vida com mais humildade. E, geralmente, as pessoas que não conseguem isso vão viver uma velhice com mais amargura. As pessoas que convivem com as pessoas envelhecendo, que estão velhas, percebem isso. Isso muitas vezes pode ser uma lição. Então, é um aspecto bacana para que a gente possa cultivar. Né? E a ideia do cultivo é interessante, porque é que nem plantinha mesmo. Rega todo dia um pouquinho, joga um pouquinho de adubo, adubo é boa vontade, regar é atenção. Atenção e boa vontade são coisas fundamentais para a vida. Né? É buscar beleza onde ela pode estar oculta. Isso é olhar a vida com generosidade. Né? Eu não posso mais sair para ir ao parque, eu posso olhar a beleza dentro de um vaso de flores. Quantos de nós para olhar a beleza de uma planta que está crescendo, de uma folha que está saindo? Se você observar diariamente isso, você vai encontrar a beleza disso, o esforço que essa folha está fazendo para vir à vida. É uma coisa muito bonita. Eu confesso que eu tive que aprender isso com as minhas práticas lá na Palas, porque eu sempre fui mentalmente muito ativo e muito de atropelar. E aí eu fui aprendendo que a gente precisa olhar a vida de todas essas perspectivas. Ora, a velhice é uma chance enorme que a gente tem de viver esse tipo de oportunidade. Muito melhor do que simplesmente ficar lamentando. É aí que entra a neuroplasticidade. Se eu permanecer lamentando, o lamento é o que vai me sobrar, porque o lamento é o meu sentido de vida. Né? Tem mais questões aqui, Fernando, que eu acho bacana a gente pontuar, né? Que é da Gisele Zoldan. Ela fala: com a idade, nós podemos vivenciar a quietude da alma. A pressa dá lugar ao que realmente importa. Aí a Aparecida Pereira, que também participa da nossa comissão, do Defesa da Pessoa Idosa, ela diz: hoje eu tenho 71 anos. Depois dos 60, comecei a pintar tecido, tela, comecei a tocar violão e vivo a vida bem em paz. E se não fossem os problemas dos filhos, eu diria que sou muito feliz. Pois é. Você veja, não é muito difícil você encontrar nos depoimentos de algumas pessoas esse sentido. Porque eu já tive visita, por exemplo, a instituições de idosos, eu já tive pessoas que estavam profundamente amarguradas e que possuíam família, que de alguma maneira estavam desconectadas da sua família, perdeu o vínculo,
como eu vi pessoas que viveram solitárias, às vezes com uma vida extremamente atabalhoada, né? Uma vida atribulada. Eu conversei uma vez com uma senhora que teria lá seus 80 anos, 80 e poucos anos de idade, e que levou a vida como prostituta. Eu perguntei para ela, e o resultado disso? Ah, eu estou vivendo bem. Eu sabia que eu ia ficar sozinha e eu, de alguma forma, me preparei para isso. Então, veja, não se trata nem de você encontrar algum tipo de ajuste à moralidade vigente. Se trata de você encontrar uma condição interior que vai te levar a esse tipo de esse investimento que nós fazemos nas nossas relações, né, é de extrema importância. Eu atendo muitos casos de familiares em conflito, né, de familiares onde tem pessoa idosa e nos procura lá para nós fazermos essa facilitação do diálogo entre a família, né? E nós verificamos que ali muitos não têm problema financeiro. Muitos têm aposentadoria, têm a sua casa própria, né? Não tem, assim, restrição nenhuma de ordem financeira, no entanto, chegou a velhice e não tem aquela tranquilidade, vive em conflito, né? Aí é que a gente verifica o quanto é importante nós já ir modelando, desenhando aí as páginas da nossa vida a partir do momento que estamos caminhando para a velhice, de uma forma a investir nas relações. As pessoas que têm um bom relacionamento, aquelas pessoas que conseguem o convívio, ou entre as pessoas mesmo de terceira idade, mas que melhor ainda se houver aí uma integração entre gerações, essas pessoas elas terão mais conforto na velhice. Uma coisa importante, Antonieta, que eu acho, é nós não compartilharmos, nós jovens e velhos, a ideia de que a velhice é um estado de decrepitude e de perda de sentido de existência. Porque é esse compartilhamento que vai fazer com que muitas vezes velhos, idosos, sejam... Eu falo sempre velhos porque eu gosto muito da palavra velho, eu prefiro essa palavra que a gente pode pronunciá-la sem nenhuma restrição, não é? Mas, assim, sejam tratados como objetos, porque agora ele já está numa condição que não vale mais a pena a vida, não é? A gente ouve com muita frequência, estava na hora de vestir um pijama de madeira, porque já está atrapalhando, está se atrapalhando e atrapalhando aos outros. E com isso, a gente compartilha essa ideia. E aí cria o terror de quem é mais jovem, que um dia eu vou ter que parar nesse lugar. E a opção é aceitar que eu vou envelhecer, porque pessoas, eu vejo jovens falando da velhice como se fosse um defeito, como se fosse algo a ser evitado. Então, esse compartilhamento eu acho que é o maior problema, essa obsessão pela juventude. Isso o Jung já traz como tema, inclusive, alguns textos dele, já na época dele. Né? Porque isso é uma marca muito forte do nosso tempo da modernidade, eu diria que é uma marca fortíssima na pós-modernidade. Né? Isso não significa que eu sou contra você fazer cirurgias plásticas, não é isso. É fazer a coisa de modo integrado. Essa ideia de integração mente-corpo pede isso. Se nós fôssemos olhar, lembra de entrevistas com o médico, o nosso Pitangui famoso, dizia, olha, não é qualquer um que eu faço uma cirurgia plástica. É preciso que a pessoa tenha na alma dela aquele rosto que ela está querendo que eu faça para ela. O que significa isso? Essa integração. Se você não tiver isso, é divórcio, divórcio, divórcio. E aí é dissociação, e aí é infelicidade mesmo. Então, esse é um risco para a velhice, porque ela é, de fato, um momento em que a gente tem um encargo de olhar com mais
clareza e mais coragem pelo fato de que a morte está próxima. Então, ela está próxima, eu também não preciso ficar pensando nela. Talvez eu a convide para viver o que eu tenho a viver comigo. Algo simbolicamente... O Ivo Pitangui, né, que um cirurgião plástico tão conceituado a nível internacional, inclusive, né, ele nunca se entregou a nenhuma plástica, né, ele pessoalmente, né, porque ele convivia muito bem com as alterações do corpo dele. E o que ele dizia e aconselhava muitas pessoas era estar sempre próximo à natureza. Tanto é que ele sempre se refugiava para uma ilha, né, e permanecia durante grandes períodos aí da vida dele naquela ilha, porque ele dizia que o que mais nos alimenta é a proximidade com a natureza, né? E a natureza nós podemos estender também à nossa própria natureza, essa aceitação da nossa natureza, como que ela se faz em todos os ciclos e a beleza que existe em cada ciclo da nossa vida, em cada idade, em cada etapa, né? O que nós podemos extrair de cada momento vivido para que esses momentos sejam o verdadeiro investimento para a nossa velhice, né? Exatamente. Eu queria que você, Fernando, agora fizesse algumas considerações, que nós já estamos chegando no nosso finalzinho do nosso encontro, e fizesse algumas considerações, ou então a Rosimeire também, se pretender fazer alguma consideração para nós agora, nesse momento, né? Eu sei que nós temos planos de novos encontros aí para frente, para falar ainda sobre projetos da pessoa idosa, principalmente nesse momento em que nós precisamos estudar, né, uma forma saudável de retorno, de ressocialização desses idosos. Não é? Então, é um momento de união muito urgente, né, que nós estamos vivendo, né? União assim, de vários segmentos de trabalho. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento aí, finalizando os nossos trabalhos, que pudessem fazer alguma colocação pontual nesse sentido. Antonieta, eu penso que a partir de agora, é o que você falou no início, né? Nós temos que trabalhar de uma forma conjunta realmente para essa nova realidade que nos aguarda pós-pandemia, né? E novamente a inserção desses idosos nas atividades que infelizmente esse período que nós estamos vivendo está mexendo demais, né? Com o nosso emocional, principalmente do idoso que está ficando de uma forma isolada, né? Sem poder sair de casa, sem poder fazer suas atividades que normalmente faziam. Então, é uma preocupação realmente que nós da Secretaria temos, né? E quando voltar à nova normalidade, né? Nós inserirmos as atividades para que os nossos idosos possam recuperar, né? Que infelizmente percebeu que muitos idosos nesse período eles acabaram adoecendo, né? Acabaram ficando debilitados. Então, a gente precisa realmente retomar os trabalhos, e é um trabalho conjunto, né? É o poder público e a sociedade civil de mãos dadas para a gente conseguir achar um norte, um melhor caminho, principalmente para os nossos idosos. Muito bom. Nós da OAB permanecemos, né, seguimos à disposição aí para que essa rede se fortaleça cada vez mais, né? Fernando. Bom, eu acho tão bacana nós vivemos uma época em que o reconhecimento de direitos, aí o papel dos advogados, inclusive, é muito importante nisso. O reconhecimento de direitos talvez seja uma das maiores conquistas que a gente tenha vamos dizer, conseguido, né, no tempo que a gente vive. E
Agora, a gente tem que lutar para que essas conquistas de direitos realmente se tornem realidade. Isso é uma coisa muito importante. E uma das coisas que acho que possibilita isso é a gente reconfigurar esses nossos paradigmas, essas ideias que nós temos sobre a velhice, né? E, sobretudo, dar para essa fase da vida um olhar de dignidade, que ela merece. Porque todos nós temos, e isso é mitológico, a ideia de um velho sábio, de uma velha sábia dentro de nós. Todos nós temos essa imagem muito forte, talvez, no membro da nossa família. Não é? Por que nós não podemos estender isso para a ideia mesma do que é o envelhecer? Né? E respeitar, claro, as pessoas que têm seus limites por conta de saúde, por conta isso vai acontecer, como acontece também na juventude. Muitas pessoas acabam encontrando limites de seguir à frente a vida por conta de doenças, isso, de patologias, isso é importante. Mas ainda assim, na velhice, é importante integrar essa ideia de corpo e alma. Por isso que eu gosto de dizer, a alma de um velho é uma alma que pode ser antiga sem ser atrofiada e alienada, né? Ela pode ser uma alma que se despede da vida com grande força. E essa ideia também é uma ideia de Jung, que eu aí fecho a minha apresentação, é despedir-se dignamente da vida na velhice, é tão adoecido, desculpa, um ser humano incapaz de despedir-se dignamente da vida na velhice é tão adoecido e frágil quanto aquele incapaz de abraçá-la na juventude. Então, a incapacidade é a mesma. Se eu, jovem, tenho incapacidade de abraçar a vida na minha juventude, eu, velho, também posso ter a incapacidade de abraçar o fato de morrer com dignidade. Tudo, no fundo, é dignidade. É o que a gente pode lutar para ter na vida. Tá bom? Muito obrigada pela contribuição. Então, todos os recadinhos vão ficar aí registrados, né? Vocês podem acessar e verificar as grandes possibilidades aí de abrir esse horizonte de conhecimento, ampliar um pouco mais essas possibilidades de aprendizado, né? E terapêutica também, né? Que a Palas Atenas oferece e que gentilmente contribuiu conosco hoje aqui, né? Ok? Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Palas Atenas. Um grande abraço a todos os amigos que lá se encontram, né? E nós seguimos em frente para o próximo encontro aí, que seja breve. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigada. Obrigada, Rodinei. Obrigada. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Podemos sair já? Podemos.